A NVIDIA recentemente apresentou as novas placas RTX 5000 e já no dia 30 de janeiro vão lançar a RTX 5080 e 5090 e em fevereiro irão aparecer 5070 e 5070 Ti. As RTX 5000 virão com grandes avanços, não tanto assim em poder de fogo, mas os grandes avanços tecnológicos no geral, ainda mais em IA, que tem sido um grande foco da empresa nos últimos anos. E agora teremos o DLSS 4.0 com Multi-Frame Generation. Eles falaram muitas coisas ousadas durante a apresentação, mas uma das coisas que foi difícil de engolir foi que a RTX 5070 teria o desempenho de um RTX 4090. Isso causou um alvoroço em grande parte da galera e deixou muita gente hypada para essas novas placas. Já eu particularmente não gostei tanto assim, não acho legal esse tipo de marketing, acredito que pode ser até prejudicial e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu quero tratar aqui então de performance, o que a gente tem como performance e também como serão os testes futuros, e não só no meu canal, mas de vários outros canais a partir de agora. A gente sabe que as empresas sempre têm que ficar atentas aos consumidores, mas eu tenho percebido um comportamento diferente nessas empresas, porque elas estão atrás, basicamente, da forma que um comprador decide escolher um produto. Muitas empresas têm pegado algo, algum atributo que tem um significado real, eles distorcem aquele significado ao ponto do comprador não conseguir mais discernir se o produto é bom por aquele fator X ou fator Y. Exemplificando para ficar mais fácil. Watts por metro Kelvin de pasta térmica, CFM de ventoinha e tempo de resposta de monitor. Aqui tem um comparativo de pastas térmicas do Thomson Harden, inclusive muitas pastas aqui suas eficiências. Uma forma que o pessoal tinha fácil de falar se uma pasta era melhor que a outra era ver o Watts por metro Kelvin. Quanto maior W por MK seria melhor em tese, né? Eu poderia até pegar um exemplo aqui só para citar, embora não lembre de cabeça. Por exemplo, essa Deepcool Z9, vamos supor que a marca fale que o produto dela tem 13 watts por metro Kelvin, né? Que já seria um valor bem alto. Aí, outra empresa percebendo isso e ficando um pouco para trás, porque as pessoas não querem escolher o produto dela, ela faz um cálculo próprio e fala que de repente o produto dela tem 20 watts por metro Kelvin e seria superior àquelas outras, ou deixa você pensar que seria superior. Aí quando tu vai ver um desses comparativos, pode ser que aquela marca que falou que o produto dela tem 20 watts por metro Kelvin fique bem ali abaixo desse comparativo, entende? Então é um valor que a gente pega, que usava como diferenciação e de repente aquele valor não significa mais nada. Olha só essa fãzinha aqui do AliExpress, que é um Aigo R12 Pro, e se você vai ver, ela fala aqui ó, nessas especificações que ela tem 74 de CFM, e muitas pessoas acabavam escolhendo fãs por CFM, mas essa fã aqui é uma das mais fracas que existem. Se a gente pegar uma fã de uma outra marca que é mais consistente nas especificações dela, às vezes com 50 CFM real, ela será superior e bem superior a essa Aigo. Então, de novo, é um valor distorcido. Aquele CFM já não significa muita coisa. No máximo vai significar em relação a produtos da própria marca, mas às vezes nem isso. Eu acho que talvez vocês até viram vídeos recentes do Peperaio e também tem outros locais que fazem avaliações de monitores, como o RThings, em que eles mostram ali o tempo de resposta de monitores, e se você for comparar com o que está anunciado, por exemplo, 1 ms, 2 ms, você vai ver que o tempo de resposta real de um monitor, o tempo de resposta médio, em determinadas circunstâncias é bem mais alto. Por exemplo, esse aqui de 7 ms, que tem ali um tempo de resposta quando está ruim de 13 ms, nada muito perto desse 1 que muitos clamam, né? Mas aí o pessoal que está focado somente nesse tempo de resposta, olha, meu monitor é de 1 ms, compra por aquele motivo, as outras empresas percebem isso e começa todo mundo a colocar aquele tempo de resposta, mas que na verdade o produto é bem inferior ao que você imaginaria. E o que o usuário de PC costuma para medir performance? Geralmente a gente olha o FPS. Quanto mais alto o FPS, melhor a performance, melhor o produto. Quanto mais baixo o FPS, pior a performance, pior o produto. Aí entra a equipe de marketing da NVIDIA, entre outras empresas também, mas foi o que eles fizeram recentemente, que eles sacaram isso, sacaram o foco do consumidor muito em FPS, e até nos nossos vídeos, né, falando de FPS sem parar, e usou isso para promover a 50 como sendo melhor que uma 4090. Mas se fosse isso mesmo, então poderíamos já falar a mesma coisa da geração passada, da 3000 para 4000. Vou te dar um exemplo.
Na tela aí está lado a lado uma 3070 contra uma 3080, um benchmark do Cyberpunk. Estou em Full HD com Ray Tracing no Ultra. Vocês vão ver que a 3080 está fazendo ali uma média de 61 FPS nessa circunstância. E a 3070, por sua vez, ela faz 46 FPS. Logo, nós sabemos que a 3080 é cerca de 32% superior à 3070, pelo menos nesse jogo. Vai variar de jogo para jogo, de caso para caso, mas nesse jogo uns 32% superior à 3070. Esse é o método normal, esse é o método comum que a gente fazia um cálculo de performance e falaria o quanto vale ou não vale comprar certo produto, determinado produto. Mas, se colocamos a 4060 Ti na equação, que veio com o recurso de FrameGen, aí vocês vão ver que a 4060 Ti contra a 3080, usando o Ray Tracing no Ultra e tal, mas a 4060 Ti usando o FrameGen, que a 3080 não tinha, então a 4060 Ti faz cerca de 80 FPS contra os 61 FPS da 3080. Isso dá uma diferença de mais ou menos 31% a favor da 4060 Ti, se fosse só olhar FPS. Então acho que vocês já estão entendendo a questão do problema, porque todo mundo sabe que uma 4060 Ti não é superior a 3080. Na verdade, deixe para vocês lado a lado, sem o DLSS FrameGen, a 4060 Ti contra a 3070, só na rasterização, só no poder bruto, vocês vão ver que as placas têm um desempenho muito semelhante em vários cenários, em vários jogos, e vários locais também relatam isso, em que a 4060 Ti faz 47 FPS na média e a 3070 faz 46 FPS, uma variação de 2% mais ou menos. Então, no poder bruto, uma 4060 Ti está ali bem próxima de uma 3070. Agora, quando você adiciona recursos que a outra geração não tem, aí fica parecendo que a geração mais nova é melhor, quando na verdade não é bem assim. Mas como explicar isso para as pessoas que estão vendo? Lado a lado já não acaba sendo uma coisa tão boa assim, né? Se a gente fosse considerar então apenas o método antigo de benchmark, aquele lado a lado que considera somente FPS, considerando esse recurso FrameGen que tem na geração 4000 e não tem na geração 3000, a 4060 Ti por si só já é superior a qualquer placa geração 3000, mesmo a 3090. Mas se formos ver no dia a dia, jogando de caso para caso, por exemplo aqui eu estou no Cyberpunk 2077 com o FrameGen ativo, daquela forma que eu mostrei para vocês, eu acredito que vocês estão vendo aí o vídeo e devem estar achando bom a parte da fluidez visual, né? Ainda mais por vídeo, é difícil você ressaltar isso. Só que esse aqui é o serviço do FrameGen mesmo, né? É melhorar a fluidez visual. Isso ele faz bem e na geração nova que vai sair, 5000, vai fazer melhor ainda, acredito eu. Só que ainda assim existe uma falta de sincronia entre dois sentidos do corpo humano, que é a visão e é o tato, em que o meu mouse ele espera que ao me movimentar nessa fluidez visual que está tendo, seja mais rápido, mas nunca acontece. O meu sentimento aqui é como se eu tivesse com aqueles mouses de bolinha ainda, sabe? Ou como se eu tivesse ali na margarina, faltando alguma coisa aqui, porque eu movimento o mouse, mas ele não vai tão rápido assim quanto deveria, pelo menos quando eu estava vendo. Só que essa falta de sincronia entre visão e tato vai depender de pessoa para pessoa, de experiência. Então é muito difícil quantificar essa experiência somente com FPS. E aí é onde a NVIDIA está brilhando, em que é como que muitas pessoas às vezes jogam com controle, algumas pessoas vêm de um sistema mais fraco, está tendo seu PC pela primeira vez, algumas pessoas vão experimentar o jogo mais adaptado a essa tecnologia possível e não aqueles que estão menos adaptados, a pessoa vai falar que está muito bom, que não vê nada de diferente. E assim, é questão de gosto mesmo. Não dá para eu falar que não gosto disso e todo mundo concordar. E é por isso que o marketing acaba ganhando, porque mesmo que eu vá explicar o porquê eu não estou gostando, você pode simplesmente falar, não estou nem aí, vou usar assim porque para mim tá bom. Diferentemente quando alguém falar para você antes que a performance ali estava 30 sendo inferior à performance a 40 FPS, ponto final. Era só isso que bastava, agora não basta mais isso. Porque se for considerar somente essa forma de medir, então a 4060 Ti por si só já supera a 3080. Mas na verdade não acontece isso, gente. A pessoa que joga, ela pode sentir uma experiência totalmente diferente do que é passado para vocês na internet e do que é passado para vocês em vídeo. Eu particularmente
não gostei de partir de 30 a 40 FPS e estar ali aparecendo 60. Eu sinto uma diferença, ainda mais em outros jogos. O Cyberpunk é um dos melhores adaptados para isso, é por isso que eles testam muito o Cyberpunk. Agora eu vou deixar o jogo com Ray Tracing no baixo, não vou ativar nem DLSS nem FrameGen. Eu também vou alterar aqui a densidade da população, somente para não implicar no processador, para fazer um teste certinho de placa de vídeo. Acho justo falar, né? Não estou na mesma configuração gráfica, mas o jogo está muito bonito e eu estou acima dos 60 FPS, tem uma boa fluidez visual, que isso o FrameGen ele consegue replicar, só que eu tenho uma melhor fluidez no movimento do mouse e isso o FrameGen não consegue replicar. Agora, talvez você pergunte, pô, a gente consegue quantificar essa parte visual, mas essa parte tátil tem como quantificar? Bem, essa parte tátil eu estou me referindo ao tempo de resposta. Uma forma boa de você ver também a parte do tempo de resposta é ali na linha do frame time. Quanto menor esse valor do frame time, menor o tempo de resposta. O problema é o seguinte, quando você tem 30 FPS, você tem um tempo de resposta bem mais alto do que quando você tem 60 FPS. Por si só, não estou nem falando de FrameGen aqui. Agora, quando você adiciona o FrameGen na equação, por si só, o FrameGen também já aumenta um pouco mais esse tempo de resposta pela forma que ele funciona. O FrameGen basicamente atua da seguinte forma, ele vai basear-se num quadro passado e num quadro futuro para criar um quadro intermediário. Pelo menos é a forma que funciona no momento. E aí, quando ele vai esperar esse quadro futuro para criar esse quadro intermediário via inteligência artificial, aí que nós aumentamos o tempo de resposta. Então, supondo aqui que o tempo de resposta do jogo a 60 FPS é de 15 milissegundos e o tempo de resposta do jogo a 30 FPS seria 30 milissegundos, o FrameGen ele adiciona mais tempo de resposta também, porque você está saindo de 30 FPS, você teria ali uma parte visual parecendo com 60, mas no mouse ele se move como se você tivesse a menos que 30 FPS às vezes. Se for lembrar um pouquinho do passado, a série 4000 ela não foi tão bem recebida pela galera assim. A Nvidia não deu suporte ao FrameGen nas placas 3000, as placas antigas, e tentou lançar modelos bem estranhos ali que acabaram não saindo do papel, felizmente. Naquela época, a Nvidia não tentou uma afirmação tão ousada assim. Agora parece que nessa geração 5000 eles viram a maré ao seu favor e decidiram ir um tanto longe, para mim um tanto longe demais. Então não, gente. A 5070 não terá desempenho, não terá performance de uma 4090, mas terá uma tecnologia ou tecnologias novas, né, que vão disfarçar o suficiente para que a maioria das pessoas não ligue mais para esses termos. No geral, eu até gostei mais dessa geração 5000, pelo menos dessa parte de lançamento, do que do lançamento das 4000. Acho que tem coisas interessantes acontecendo, como Neural Rendering, redução de uso de VRAM, que eles falaram também, melhoria do NVENC. Até aqui para vocês o que eles estão trabalhando, né, que a geração 4000 terá um DLSS FrameGen melhorado, com essa redução de memória, né, do uso de memória, melhorando performance também. A geração 3000 e a geração 2000 já terão ali melhoria no DLSS Reconstruction. A geração 2000, 3000, 4000 também terão ali melhoria no Super Resolution e melhoria no DLAA também, só que a única que terá o Multi-Frame Generation será a geração 5000. Mas essa tática forçada da Nvidia me deixou com dois pés atrás na hora de ficar hypado com o lançamento dessas novas placas 5000. Mas pelo menos rendeu um vídeo aqui no canal, né? Vamos esperar agora pelo lançamento dessas novas placas aí, no final de janeiro, começo de fevereiro. Vamos ver como que vai ser o lançamento da 5070 e qual desempenho que ela vai ter. Acredito que deve ficar entre uma 4070 Super e uma 4070 Ti, né? O que já é um bom ganho. Acredito que no geral essas placas que estão saindo aí vão ter em torno de 20 a 30% de desempenho a mais do que a geração antiga, inclusive da 4090 para 5090, mas posso estar errado, eu posso falar sobre isso em outro vídeo também. O que eu queria falar era só isso mesmo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa like se você gostou, se inscreva se não é inscrito, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!